Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos comentar rapidamente as duas questões de filosofia do exame da ordem, tá? Do 31º exame da ordem. Em primeiro lugar, o que eu acho de ter filosofia no exame da ordem? Não deveria ter. Desculpa, não deveria ter. Quando eu fiz o exame da ordem, não tinha filosofia e não deveria ter filosofia barra filosofia do direito no exame da ordem. O exame da ordem, meus amigos, desculpa falar, é assim, não é para descobrir quem é erudito, quem não é erudito, quem conhece horrores de filosofia, quem pouco conhece filosofia. O exame da ordem é para descobrir se aquele candidato, aquele bacharel que está prestando o exame da ordem, sabe, vai conseguir fazer, após a sua aprovação, uma inicial de despejo, um recurso de apelação, um agravo de instrumento. Tá? Filosofia é coisa talvez para uma próxima graduação, para estudos independentes, para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado, mas não para exame da ordem, tá? Isso é coisa para inglês ver. É coisa que assim alguém inventa de colocar no exame da ordem para pegar e falar, olha, no Brasil nós temos filosofia do direito do exame da ordem, pô, a gente prepara advogados hiperqualificados. E que não é a verdade. É mais ou menos como o exame de magistratura, e já tem, volta e meia acontece isso, que colocam literatura escandinava. Para quê? Também para algum magistrado que coordena os exames falar que, olha, no Brasil, nossos magistrados têm que conhecer filosofia escandinava, literatura escandinava, né? Então, assim, menos, né? Menos. Talvez tá na hora já da gente colocar, fazer o exame da ordem, aquilo que o advogado precisa, o mínimo necessário que ele tem que ter para conseguir exercer com maestria a sua profissão. Bom, dito isso, vamos para a questão 9. Tá? Ele cita um trecho de Immanuel Kant e o enunciado da questão fala: a perspectiva contratualista de Kant, apresentada na obra Doutrina do Direito, sustenta ser necessário passar por um estado de natureza no qual as pessoas agem egoisticamente para um estado civil, em que toda a vida comum seja regulada pela lei, como forma de justiça pública. Isso implica interferir na liberdade das pessoas. É o clássico conceito do meu direito começar quando seu direito termina e vice-versa. Em relação à liberdade no Estado Civil, assinale a opção que apresenta a posição que Kant sustenta na obra referência. A alternativa correta do gabarito é a alternativa A. O homem deixa sua liberdade selvagem, sem freio, para encontrar toda a sua liberdade na dependência legal, isso é, no Estado jurídico, porque essa dependência procede da sua própria vontade legisladora. Tá? Kant influencia a obra de Kelsen. E Kelsen, para ele, positivista, e os positivistas, ele acreditava que o direito era a lei. Tá? O direito, a melhor expressão do direito é a lei. E eu não sei se Kelsen está totalmente errado, não. Tá? Apesar que hoje existem releituras da obra de Kelsen, etc. Tal, e virou meio moda falar-se mal do positivismo. Tá? Por exclusão, a gente pode eliminar a alternativa B. A liberdade no Estado jurídico civil consiste na capacidade soberana de cada indivíduo fazer aquilo que deseja. Não, 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 não. Claro que não, né? Claro que não. Isso não é liberdade. Daí isso é autotutela, exercício da força. É tudo menos direito, tá legal? Nem o naturalismo prega isso também, tá? Que cada um vai fazer bem, aquilo que bem entender, que bem quiser, tá legal? Pois somente nesse caso o homem se vê livre das forças da natureza que limitam sua vontade. Não, né? Não. Então, assim, a alternativa B se já tira por exclusão. C. A liberdade civil resulta da estrutura política do Estado, de forma que somente pode ser considerado liberdade aquilo que decorre de uma afirmação da vontade do soberano. No Estado civil, a liberdade não pode ser considerada uma vontade pessoal, não, não, né? Eu já disse, Kant influencia Kelsen, tá? Então, assim, por que a gente tem o poder legislador? Porque são pessoas escolhidas, tá? Para, em nome do povo, criar as leis, tá legal? A alternativa C, então, obviamente está errada. Na dúvida se fala de Kant, lembre-se que Kant influencia Kelsen, tá? D. Na República, a liberdade
é do governante para governar em prol dos cidadãos, de modo que o governante possui liberdades, os governados possuem direitos que são instituídos pelo governo. Não, também está errado. Tá? Os governantes governam para os cidadãos, é poder constituinte e poder constituído. Tá? O governante ele tem um poder constituído, mas o poder constituinte, para ali colocar os governantes que vão em seu nome legislar e governar, pertence ao cidadão. Então a alternativa corretinha aqui é a alternativa A. Mas de qualquer forma, reitero, não deveria ter questão de filosofia na primeira fase do exame da ordem. Tá legal? Meus amigos, vamos falar agora da questão número 10. Questão número 10 fala dele, Aristóteles. Bom, vamos lá, tem um enunciado também, tá? Temos, pois, a definição justo e injusto. Após distingui-las assim um do outro, é evidente que a ação justa é intermediária entre agir injustamente e o ser vítima da injustiça, pois um deles é ter demais, o outro é ter demasiado pouco. Bom, o enunciado da questão já fala. Falou de Aristóteles, você está falando em meio termo. Falou de Aristóteles, você está falando em meio termo, em ponderação, tá? Então, qual que é a pergunta? Em seu livro, Ética Nicômano, e Aristóteles se preocupa muito com a questão da justiça, em seu livro, Ética Nicômano, Aristóteles apresenta a justiça como uma virtude, a diferença daquilo que é injusto. Assinale a opção que define aquilo que não ter, aquilo que é, nos termos do livro citado, deve ser entendido como justiça enquanto virtude. A alternativa correta é A, fala do meio termo. Uma espécie de meio termo, porém, não no mesmo sentido que as outras virtudes, e sim porque se relaciona com uma quantia intermediária, enquanto a injustiça se relaciona com os extremos. Quer dizer, a justiça é uma virtude, não é o ideal, tá? Porque bem ou mal você acaba sendo obrigado a usar a força contra aquele que não quer cumprir uma norma, que não quer cumprir um contrato, que não quer cumprir uma lei, tá? O ideal seria que isso não acontecesse, mas infelizmente você acaba tendo que assim o fazer, tá? Então ele usa como uma virtude numa espécie de meio termo. Falou em meio termo, falou em Aristóteles, tá legal? Mas pelo enunciado da questão, você consegue ligar o enunciado da questão com a alternativa A de forma direta, tá? Bom, então assim, leia o enunciado com calma. Leiam o enunciado com calma. Isso vale para as outras questões da ordem, aquelas questões de direito civil, processo civil. Ah, fulano fez tal coisa. Anota no papelzinho, olha, quem é o réu da ação, quem é o credor, quem é o devedor, quem fez a contestação, quem fez a apelação, por aí vai. Vai marcando no papelzinho, tá? Vai desenhando assim, faz um quadro sinótico no seu rascunho da prova, tá legal? A alternativa B, se é fácil de excluir, uma maneira de proteger aquilo que é o mais conveniente para o mais forte, uma vez que a justiça, como produto do governo dos homens, expressa sempre as forças que conseguem fazer valer seus próprios interesses. É exatamente o contrário do que está escrito, tá? No enunciado, escrito pelo próprio Aristóteles. C. Cumprimento de pactos que decorrem da vida em sociedade, seja da lei, como pacto que vincula todos os cidadãos da sociedade, seja dos contratos que funcionam como pactos celebrados entre particulares e vinculam também as partes contratantes. A alternativa C daria uma margem à dúvida, tá? Mas o mais correto mesmo é A, tá? D. Um imperativo categórico que define um modelo de ação moralmente desejável para toda e qualquer pessoa que se expressa da seguinte maneira: age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, por meio da tua vontade, uma lei universal. Isso é Kant, tá? Falou em imperativo categórico, é Kant. Falou em se todas as pessoas fizerem aquilo que eu faço, o mundo seria um lugar melhor? Se a resposta for sim, deve ser seguido? Isso é Kant, Immanuel Kant, tá legal? Mas uma resposta interessante que ele deu aqui, mas não é de Aristóteles. Essa resposta aqui é de Kant, tá legal? Então é isso daí, meus amigos. Questões de filosofia resolvidas. Amanhã a gente vai fazer outros comentários sobre outras provas e colocar aqui no canal. Depois talvez eu desmembre esse canal, um outro canal, para falar só de exame da ordem. Tá legal? Então espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Quem passou na prova, ótimo. Quem não passou, não precisa ficar apavorado. Quem passou, lembre-se que passar com 40 pontos ou passar com 79, 80 é a mesma coisa. Para a segunda fase, o jogo está zerado, tá? Então, não pare de estudar, não pare de fazer os modelos de petição,
Não pare de estudar direito penal, civil, administrativo, constitucional, tributário, trabalhista e o que mais for, tá legal? E por hora é isso. Vamos continuar respondendo as questões para a prova e depois a gente vai pegar fazer uma preparação para a segunda fase também, tá legal? Meus amigos, por hora é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!